coração já bate forte ao te ver. A tua graça, A tua graça hoje eu quero receber. Sem a bênção do Senhor, não sei viver. Vem, Senhor Jesus. O povo ao teu redor me faz lembrar da multidão lá no caminho a te esperar. Vem, ó Santo de Israel, passar também. Neste lugar é o Rei, à nossa frente está. É feliz quem o adorar. É Jesus, o nosso mestre rei, bem aqui, tão perto, se deixe encontrar. Diante do Rei dos Reis, todo joelho se dobrará. É o Rei, à nossa frente está. É feliz quem o adorar. É Jesus, o nosso mestre rei, bem aqui, tão perto, se deixe encontrar. Diante do Rei dos Reis, todo joelho se dobrará. Diante do Rei dos Reis, todo joelho se dobrará. outra canção belíssima que fala exatamente da grandeza, da presença real de nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia. E uma canção de adoração. No final, o compositor reconhece: diante do Rei dos Reis, todo joelho se dobrará. E assim é, hoje, a relação da igreja com a Eucaristia. No primeiro bloco, eu comecei falando da presença real de Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Falei da instituição que ele faz da Eucaristia. Depois, a gente percebeu que, ao longo da história, surgiram muitas dúvidas em relação à presença real de Jesus ou não no sacramento da Eucaristia. E essas dúvidas, elas acabaram levantando muitas inquietações. Então, logo no início do cristianismo, surge um cuidado muito grande de se compreender o que seria de fato a Eucaristia, qual era a intenção real de Jesus, o que ele quis ao instituí-la para a vida da igreja. E aí a gente vai percebendo que os estudiosos da vida da igreja, tanto na tradição quanto na teologia da igreja, vão percebendo de fato que Jesus ele não fez uma celebração simbólica. Ele fez uma celebração de instituição de um sacramento. E este sacramento ele instituiu com o intuito de levar a todos a sua presença real no sacramento da Eucaristia. Interessante, gente, que eu fiz questão de tomar alguns elementos curiosos da história da devoção eucarística na vida da igreja. O que foi acontecendo? Primeiro, começaram a aparecer milagres eucarísticos. Ao longo de toda a história do cristianismo, começaram a surgir milagres eucarísticos. O que são esses milagres eucarísticos? Foram manifestações sobrenaturais relacionadas à Eucaristia. Aconteceram elas desde o início da igreja. Então, junto com a dúvida, surgia sempre um milagre que reforçava a grandeza da presença real de Jesus no Santíssimo Sacramento da Eucaristia.
É importante a gente compreender na história, do cristianismo que os milagres eucarísticos foram todos se revelando para comprovar a verdade da doutrina cristã e a verdade da intenção de Jesus ao instituir o sacramento da Eucaristia. Por exemplo, olha que curioso. O primeiro milagre eucarístico data de meados do século III. Olha só, não era nem 1300 ainda. 200 e pouco. E conforme escritos de São Cipriano de Cartago. Olha que interessante. Havia o culto aos ídolos, ainda não era pleno o segmento de Nosso Senhor Jesus Cristo, e tinha o pão dos ídolos. Aconteceu uma coisa muito curiosa. Aconteceu que uma criança, num determinado momento comeu pão oferecido aos ídolos. Naquele tempo, muito forte a idolatria. Não que hoje essa ainda não seja uma realidade. É impressionante, mais de 2000 anos depois. E assim, porque existem muitos ídolos hoje, que as pessoas colocam no lugar de Deus. Mas enfim, uma criança comeu pão que foi oferecido aos ídolos, mergulhado naquele contexto de idolatria. E pegaram o pão eucarístico e deram para essa criança. Essa criança começou a passar mal quando ela comeu o pão oferecido aos ídolos. E muito mal. Alguém com fé, com confiança, levou a Eucaristia para essa criança que estava já numa agonia de morte. E aconteceu que essa criança foi curada por receber a Eucaristia. Foi um milagre, o primeiro milagre eucarístico que aconteceu, considerando assim, levando à compreensão assim, da presença real de Jesus no Santíssimo Sacramento da Eucaristia. E além da presença real de Jesus no Santíssimo Sacramento da Eucaristia, reforçou uma outra consciência muito importante, que foi a Eucaristia como remédio para sarar, sobretudo, as enfermidades espirituais como físicas, em decorrência de problemas da própria existência humana. Isso ficou marcado. Por exemplo, a gente tem um grande milagre que foi motivador da devoção, e é muito conhecido esse outro, é o milagre de Lanciano. Ele já é do século VIII, de 700 a 800 ali. Antes do primeiro milênio. Nós estamos no terceiro milênio, gente. É importante a gente ter essa compreensão, que quando a gente, de fato, reverencia Jesus presente no Santíssimo Sacramento do altar, quando a gente tem essa consciência de que a presença dele é real no Sacramento da Eucaristia, é porque tem uma história. E milagres foram acontecendo que comprovaram isso, a presença real de Jesus no Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Teve um outro milagre que aconteceu na cidade de Ferrara, em 1171, ali já no início do segundo milênio. Olha que curioso. Depois teve Santarém, teve o milagre eucarístico de Santarém, o milagre eucarístico de Orvieto, e em Paris, em 1200, teve um outro milagre, e na cidade de Siena, um outro milagre eucarístico em 1730. Eu estou trazendo alguns milagres aqui para dizer o seguinte: em meio a todas as dúvidas que foram levantadas, ninguém conseguiu comprovar o contrário. Isso que é bonito. A fé, ela pode passar, sim, pelo crivo da razão. Ela pode ser questionada, sim, pelo crivo da razão. Porque aquilo que é real se sustenta e o que é humano cai por terra. E dentro da história do Santíssimo Sacramento, o que é bonito é perceber os milagres eucarísticos comprovando a presença real de Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Eu outro dia falava na paróquia o seguinte, Samir, e falo sempre às pessoas, estou falando para você que nos acompanha na live, você que nos acompanha pela Vim TV aqui no nosso programa Fé e Vida. Eu sempre digo para as pessoas, tem gente que costuma dizer assim, o padre gosta de um vinzinho, o padre toma vinho todo dia. As pessoas sempre dizem isso, o padre toma vinho todo dia, nossa, o padre, né, padre bebe, porque padre toma vinho todo dia. Não, para mim, na minha compreensão da grandeza da presença real de Nosso Senhor Jesus no Santíssimo Sacramento do altar, eu todo dia tenho a graça de consumir o precioso sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo.
consumir o precioso sangue do Divino Mestre. Brinquei com isso esse dia que meu irmão virou e falou assim, não, mas ele não tá bebendo vinho, não. É verdade, tem lógica. Eu sempre digo, porque depois da consagração não é mais vinho. É presença real de Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. É interessante a gente perceber que em alguns milagres, Samir, as hóstias consagradas, eles acontecem assim. A hóstia consagrada começa a sangrar. Em outros dos milagres, em outros relatos de alguns milagres, a hóstia consagrada, ela toma forma de carne humana. Olha que curioso. Sim. Em alguns, a hóstia consagrada começou a sangrar. Em outros, tomou a forma humana, de carne humana. Isso é muito curioso. E o vinho? O vinho que em alguns dos milagres eucarísticos se tornou sangue. Agora detalhe, isto é submetido pela igreja a um estudo seríssimo. Quando não se consegue provar cientificamente, e cientificamente em todos os casos o que se conseguiu provar foi a transformação. E em um sangue desconhecido, em um tecido de carne desconhecido atualmente, né? Geralmente, inclusive, o milagre de Lanciano fala do tecido de carne de coração. Olha que curioso, né? Um tecido de carne do coração. É muito bonito a gente perceber isso. E tem também, por exemplo, os casos de levitação da Eucaristia dentro do cibório ali, às vezes de vidro e tudo mais. Então, são esses elementos que eu quero trazer para vocês. Né? Para encerrar aqui antes do nosso intervalo, tem um caso acontecido agora pertinho de nós, em 2001, 18 anos atrás, Samir, na Índia, onde na cidade de Kyaratakoma, é bem diferente o nome, a imagem de Jesus coroado de espinhos foi vista e a hóstia foi vista na hóstia exposta. É muito interessante. Quem passou por essa experiência foi o Frei Johnson Karoar. É indiano, não tem jeito. Oi? É indiano. É indiano, não tem jeito, né? A palavra, o nome é diferente mesmo. Então assim, a gente percebe que tais acontecimentos mostram de fato a grandeza da presença real de nosso Senhor Jesus Cristo, mostram ao nosso tempo a verdade da transubstanciação. Não é simbólico, é presença real. A verdade de que o sacerdote age em persona Cristo. Não é o padre que transforma o pão em corpo e em sangue de Jesus. É o próprio Cristo que age na pessoa do sacerdote. Por isso, o sacerdote age e impressiona Cristo. Precisamos, de fato, olhar tudo com os olhos da fé para experimentar a grandeza da Eucaristia para a nossa vida. Vamos para o nosso intervalo e no próximo bloco nós vamos falar sobre as nossas considerações em relação à grande festa de Corpus Christi e como ela surgiu. Voltamos já.